conosco. Deus abençoe sua vida. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e vamos ler o Salmo de número 23. Salmo precioso da palavra do Senhor, o Salmo 23. No último sermão de domingo que pregamos, nós pregamos Jesus Cristo, o bom pastor, em João capítulo 10. E dando seguimento a este tema do Senhor Jesus como nosso eterno pastor, nós vamos hoje meditar com você no Salmo 23, Salmo conhecido, Salmo amado, um Salmo que trouxe e traz paz, conforto, iluminação e direção para tantos servos e servas de Deus. O nosso tema será Jesus, o pastor que cuida. Jesus Cristo, o pastor que cuida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. E salmo e poesia maravilhosa, queridos e amados irmãos, é um salmo atribuído a Davi, que na sua juventude e adolescência foi pastor em Israel, apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, e ele então entendia muito bem a responsabilidade e o cuidado da vida de um pastor, pois ele mesmo era um pastor e ali recebeu o chamado de Deus para ser rei de Israel. E o rei também era para o povo de Israel como o seu pastor. Eles tinham o seu rei como um pastor que lhes cuidava, que lhes dava proteção. Meus amados, a figura do pastor é muito conhecida nos tempos bíblicos e também Deus é chamado o pastor de Israel. O povo tinha o próprio Senhor Deus, Yahvé, ou Jeová, como seu supremo pastor. Eles gostavam de se referir a Deus como sendo o seu pastor. Nós gostaríamos de comentar um pouco nesse salmo, nos primeiros versículos, que nós temos aqui a figura do pastor. Nós vamos apresentar três figuras para o cuidado de Deus com a vida do seu servo. Mas a principal figura que marca, que fica na mente quando lemos o Salmo 23, é a figura do Senhor como pastor. Ele menciona quem é o pastor. É o Senhor. O Senhor. A ênfase não está no versículo 1, na provisão do pastor, ou nas bênçãos recebidas do pastor, como nós costumamos citar, lembrar o versículo 1, nós citamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a verdade, esse "e nada me faltará" não está na Bíblia. Está escrito: o Senhor é o meu pastor. Aí temos uma vírgula: nada me faltará. A ênfase é na pessoa do pastor, é no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. É como que o pastor é realmente suficiente. É ele que vem a preencher cada necessidade, cada lacuna, cada vazio da vida do seu servo. A ênfase é o Senhor.
o pastor é o Senhor. Outro detalhe que devemos observar: antes que ele seja o meu pastor, é necessário, convém, é preciso que ele seja meu Senhor. Eu não posso tê-lo como pastor sem que primeiro o tenha como Senhor da minha vida. E a palavra Senhor do Antigo Testamento, como em toda a Bíblia, o Senhor é a palavra que se refere a Deus como dono absoluto, criador, sustentador, governador, rei, Senhor de todas as coisas. O Senhor é a palavra, inclusive, usada pelo povo judeu apenas para Deus. Chamava-se Deus de O Senhor, porque o nome de Deus, do conceito judaico, do israelita, do judeu, do hebreu, é um nome tão santo que eles não ousavam pronunciar. Eles tinham tanto temor que eles não falavam, não pronunciavam o nome de Deus. Então eles se referiam como O Senhor. Todas as vezes que eles iam falar de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Israel, eles usavam títulos para identificar todo o poder, toda a grandeza, todo o amor e justiça de Deus. E eles chamavam o Senhor Deus de O Senhor Deus de Israel. E agora, esse salmo, Davi identifica o Senhor como sendo o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. E ele se coloca como ovelha, como servo, como dependente do Senhor. Nós precisamos exatamente desse sentimento de reconhecermos, primeiro, o senhorio do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, de sermos dele, guiado, conduzido, mantido, sustentado por ele. Então ele será o nosso pastor. O cuidado do pastor. Nós temos agora as bandeiras em que esse pastor supremo vai cuidar de cada necessidade das suas ovelhas: alimento, água, proteção e direção. Uma provisão plena e completa, pois as ovelhas, elas precisavam ser guiadas, conduzidas aos pastos. As ovelhas, elas não tinham garras, elas não expeliam venenos, elas não eram ferozes e não eram fortes. Portanto, elas precisam de proteção. As ovelhas também, elas têm uma visão bem limitada e elas não têm uma noção de direção. Elas precisam ser guiadas, serem conduzidas. Justamente pelas suas características, elas não são carnívoras, elas precisam ser guiadas, conduzidas a pastos. E isto as torna também um animal medroso, um animal frágil e medroso, precisando andar em rebanho, em bandos, precisando andar sempre juntos às demais ovelhas. A ovelha só, desgarrada, dispersa, ela se torna uma presa muito fácil para os predadores. Daí a figura do Senhor Deus como pastor, porque esta figura mostra toda a fragilidade do ser humano e o quanto somos dependentes, necessitados do nosso Deus e o quanto somos expostos a diversos perigos e de todas as maneiras somos também assaltados com muitas provações, dificuldades, tentações e perigos de morte todos os dias. A primeira figura do Salmo 23 é a figura do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele conduz para pastos verdejantes.
para alimento, para nutrição. Leva-me para junto das águas de descanso, ou leva-me para junto às águas tranquilas. Porque o cuidado do pastor tinha que ser tão grande com as ovelhas, que as ovelhas tinham medo até do barulho das águas, da correnteza das águas. Então precisavam ser levadas para águas tranquilas, para lagos perenes, águas limpas e silenciosas, águas mansas, para que as ovelhas pudessem saciar a sua sede. Até nisto o pastor tinha que ter o devido cuidado. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério aqui traz a lembrança de cura as feridas da ovelha, pois a ovelha ela sofria arranhões, ela se machucava, os caminhos eram cheios de pedras, de espinhos, muitas vezes se feriam na ramagem, na vegetação, muitas vezes elas caíam em precipícios, quebravam-se pernas, e muitas vezes elas estavam feridas e machucadas, e precisava que o pastor as curasse, cuidasse e viesse a acompanhá-las. Interessante também que havia aquelas ovelhas muito fácil de debandar-se do rebanho. Havia ovelhas teimosas que não queriam ser conduzidas pelo pastor. Elas caminhavam distantes, escapavam, fugia do rebanho e ficava distante. Muitas às vezes eram tragadas por animais ferozes ou caía em pedregais, caía em abismos, dando muito trabalho ao pastor. Muitas vezes, para evitar que essa ovelha fosse devorada por lobos, raposas, animais ferozes, ou caísse nas montanhas durante o trajeto, o pastor se obrigava a quebrar-lhe a perna. Ele mesmo quebrava a perna e atava, fazia lá o devido procedimento para que aquela ovelha não pudesse se esgarrar, se dispersar do rebanho. Fazia também um detalhe: a ovelha que precisava passar por essa cirurgia, por esse tratamento disciplinar, ela estava ainda mais trabalho ao pastor, cobrando dele mais atenção, pois agora, por estar manca, caminhando lentamente com dificuldade, em muitos trajetos, em muitas passagens pelos vales, o pastor precisava tomar aquela ovelha, aquele cordeiro dos seus próprios braços, nos seus próprios ombros, e conduzir a ovelha. Isso é muito interessante. Muitas vezes, amados irmãos, nós, como filhos de Deus, ovelhas de Cristo, muitas vezes precisamos ser disciplinados pelo Senhor para não nos perder, para não nos extraviar, para não nos desgarrar. Ele tem esse cuidado com cada uma de suas ovelhas. Refrigera-me a alma. Isto é o trato espiritual. Ele cura a ferida da alma. Ele cura o corpo. Ele refrigera. Ele traz alegria e paz aos corações, a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, e Ele guia-nos retamente, por veredas retas, por caminhos planos. Os caminhos de Deus são santos. A vereda do Senhor é vereda de justiça. O Senhor não conduz suas ovelhas por caminhos tortuosos, por caminhos de trevas, por caminhos de pecado. A vereda do Senhor é vereda justa. O caminho do Senhor é caminho santo. Se somos ovelhas e Jesus é o nosso pastor, o nosso caminho é reto. As nossas veredas são aplanadas pelo Senhor. Caminhos retos, caminhos de salvação, caminhos santos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E Ele o faz por amor.
por amor a si, ao seu nome, por amor às suas ovelhas. No versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nessa primeira figura do pastor, nós queremos citar um texto paralelo do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que vai nos dar mais detalhes como Deus cuida de cada uma de suas ovelhas. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, em casa, leia também Ezequiel, do Antigo Testamento, capítulo 34, os versículos de número 11 ao 16. Eu vou destacar aqui: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele é o pastor que cuida. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas espessas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Lembra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ideia ali é: ainda que eu ande pelos vales mais escuros, porque na viagem, no trajeto com as ovelhas, o pastor viajava quilômetros por montanhas, enfrentava a escuridão da noite, e ali estava o vale da sombra da morte, o vale mais escuro, ou seja, os momentos em que as ovelhas estavam correndo perigo de se perderem, de perecerem, de serem devoradas por feras, ou mesmo o rebanho assaltado por ladrões e salteadores, que ficavam à espreitas nas montanhas, às escondidas, aguardando a passagem de viajantes, de pastores, para saquear-lhes os bens. Esse é o perigo, vale da sombra da morte. E o próprio Deus menciona aqui na profecia de Ezequiel 34, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas espessas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentar-lhes nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentar-eis de bons pastos, olha os pastos verdejantes, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo, o próprio Deus, cuidando da sua igreja, do seu rebanho, do seu povo, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentar-lhe-eis com justiça. Ele cuida, a perdida buscarei. O Senhor chama as suas ovelhas. Ele é o pastor que conhece cada uma de suas ovelhas. A desgarrada tornarei a trazer. Ele levanta, ele restaura, ele traz aquele que se desgarrou. A quebrada ligarei. Ele refrigera a alma, lembra, ele cura as feridas. A quebrada, a mutilada, ligarei. A enferma, a frágil, fortalecerei. Mas a gorda e a forte é a ovelha teimosa. É a ovelha indisciplinada, insubmissa, que não quer caminhar junto com o rebanho. É a ovelha que se desvia, que corre às distâncias. O pastor precisa até deixar as ovelhas ali no local seguro e correr em busca daquela que se extraviou. Mas essa ovelha gorda aqui é no sentido figurado, mas a gorda é orgulhosa.
é a ovelha rebelde, insubmissa. A ovelha gorda e forte destruirei. Destruirei no sentido que eu falei aqui. É aquele tratamento disciplinar, tratamento terapêutico, que muitas vezes o pastor precisava quebrar a perninha da ovelha, para que ela pudesse conduzir-se como rebanho, para que ela pudesse andar junto ao pastor. É a disciplina do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque o Senhor disciplina ao filho, a ovelha, a quem ele ama, a quem ele quer bem. A disciplina do Senhor, a palavra de repreensão, as duras provas, também é para nossa salvação, é para a nossa perseverança, para a nossa santificação, é para nos apartar dos caminhos tortuosos, para nos tirar dos nossos erros. Se somos ovelhas, o pastor também nos disciplinará, nos corrigirá para entrarmos na vereda da justiça, para andarmos em caminhos retos. Note aqui que ele diz: o teu bordão e o teu cachado me consolam. O pastor tinha aquele cachado, o seu instrumento, que identificava inclusive o pastor. O cachado do pastor era uma vara bem trabalhada, de madeira resistente, trabalhada com arte, para proteção, para guiar e para disciplinar o rebanho. Olha, protegia, porque era com aquele instrumento, com o cajado, que o pastor enfrentava os lobos, as feras e até os salteadores, protegendo o seu rebanho. Era com o cajado que ele tangia as ovelhas, guiando-as no caminho. Era com o cajado que ele disciplinava as ovelhas. Precisava muitas vezes ele bater nas ovelhas, para que elas entrassem na vereda, para que elas entrassem no redil, para que elas pudessem caminhar juntas, lado ao lado. O pastor ia sempre conduzindo o rebanho com o seu cajado. Proteção, guiava e disciplinava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, os perigos da jornada. Muitos veem aqui a segunda figura do Salmo 23, é a figura do viajante. Davi também era um viajante, um peregrino. Ele fala nos seus salmos muitas vezes como o peregrino. E lembra aqui também as peregrinações do judeu, vindo de todas as partes do mundo para Jerusalém, para o templo, para cultuar a Deus. E nessa viagem, eles passavam dias caminhando, enfrentando perigos, dia e noite, perigos de assaltos, perigos de salteadores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é os perigos da jornada, as provações duras da caminhada, do deserto. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença do pastor, a grande bênção do Salmo 23, a grande ênfase do Salmo 23 é o pastor, é a presença dele, é a fidelidade dele, cuidando, protegendo, guiando, suprindo a ovelha. Tu estás comigo. Haverá um vale escuro, haverá o vale da sombra da morte, mas o pastor estará presente sempre com a sua ovelha. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença do pastor na vida é que faz a diferença. Enfrentaremos as lutas, as dificuldades, os receios, o medo, perseguições, enfermidades. Lutas, provas fazem parte da caminhada do crente. Como viajante, como peregrino que somos, a nossa pátria está nos céus. O nosso reino não é deste mundo. A nossa glória não é terrena, não é aqui. Portanto, devemos nos fortalecer, nos consolar em Cristo, com a presença de Cristo em nossas vidas. O teu bordão e o teu cajado me consolam, fortalece, recobra as forças e o ânimo, a
presença de Cristo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui temos a terceira figura do salmo, a figura do rei, a figura do Senhor como guardião, como o rei que vai estar honrando, coroando o seu soldado vitorioso. Nós temos no versículo 4 a figura do Senhor como protetor, guardião dos seus pequeninos, do seu rebanho. E nós temos no versículo 5 a figura do rei que recebe o seu guerreiro, o seu soldado vitorioso vindo de uma guerra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O rei, ele era ungido com óleo. O rei, ele era separado com a unção, com óleo. Os sacerdotes também. O cálice transborda aqui é uma maneira de honrar o oficial que, vindo de uma batalha sangrenta, de uma guerra, ele é vitorioso e o seu rei o recebe, preparando-lhe um banquete e derramando vinho abundante do seu cálice, como uma honra, como uma alegria em tê-lo, o soldado, regressando com a vitória. Na presença dos meus adversários, porque geralmente o coronel, o capitão, o oficial de um exército vitorioso, quando ele regressava com a vitória, trazia muitas vezes amarrados, trazia muitos soldados vencidos, trazia também o capitão, o oficial do exército vencido. Eles traziam aquele rei derrotado também, eles traziam os adversários amarrados, atados, imobilizados, até com a maneira de humilhá-los, né? De expor e mostrar o triunfo, a vitória. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ali os adversários vencidos, os adversários que saíram perdedores na guerra, na batalha. Unges minha cabeça com óleo. Aí vem o rei, aí vem a autoridade maior, o general, e unge a cabeça dos seus soldados, do seu oficial vitorioso com óleo. O meu cálice transporta. Era dado um banquete para se festejar a vitória. Então nós temos aqui essas três figuras: o Senhor como pastor, o Senhor como guardião, o Senhor como anfitrião, o rei que recebe seu soldado vitorioso. No versículo 6 nós temos a conclusão: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A certeza de Davi, a certeza desse servo de Deus é que durante toda a sua peregrinação, durante toda a sua vida, sua existência, sua jornada, a bondade e a misericórdia do Senhor jamais se apartaria da vida dele. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É como que ele tivesse aqui o desejo de estar sempre, todos os dias da sua vida, em culto a Deus. Com certeza, aqui ele visualizava não só o templo físico de Jerusalém, lugar de culto ao Deus de Israel, mas com certeza ele estava contemplando a morada eterna, o tabernáculo eterno, o templo eterno, a casa, a habitação celestial. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso nos traz conforto, paz, segurança. O pastor, provedor e guia, o guardião que protege, o rei que nos recebe, o anfitrião divino,
a certeza da bondade e da misericórdia de Deus todos os dias, a certeza de habitar na casa do Senhor, nas moradas eternas, para todo sempre com o Senhor. Então são muitas as lições preciosas e profundas do Salmo 23. São muitas. A riqueza da palavra de Deus é tremenda. E nessa noite deixamos essa reflexão para a sua vida. E relembrando que o pastor do Salmo 23, a profecia de Ezequiel 34, 11 a 16, cumpre-se na pessoa de Jesus Cristo, quando em João capítulo 10, versículo 11, o próprio Senhor Jesus se revela, se declara: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é este pastor do Salmo 23, o pastor que cuida. Que Deus abençoe sua vida, abençoe que sejamos ovelhas fiéis ao nosso Supremo Pastor, estejamos atentos à sua direção, à sua palavra, estejamos confiantes que esse mesmo pastor, o guardião de toda a nossa peregrinação, é o Rei que vai nos coroar, que vai nos dar também boas-vindas nas nações celestiais, no dia glorioso da vinda dele. Que Deus lhe abençoe, que possamos juntos perseverar firmes até a vinda do Rei.